Flamengo pode ganhar até 3 reforços para o jogo de volta contra o Independente Del Valle na próxima terça-feira. Segue a preparação do Flamengo para o jogo contra o Botafogo no primeiro clássico do Campeonato Carioca em Brasília, neste sábado, dia 25. Saudações rubro-negras, fala aí galera do Flanazes Rubro-Negro, meu nome é Alan Castro, aqui mais uma vez trazendo informações, notícias do mais querido para você, torcedor rubro-negro. Por isso eu já peço aí a sua moral, a sua força, a sua ajuda, para que você se inscreva no canal, para que você acione as notificações, para que você curta e compartilhe nossos vídeos, nosso conteúdo. Isso ajuda demais a continuidade do nosso trabalho e faz com que o YouTube continue oferecendo para você nosso conteúdo, para que você fique por dentro de tudo que está acontecendo com o mais querido. Beleza, galera? Vamos deixar aqui também o nosso Instagram. A gente também traz informações lá do Flamengo, informações mais rápidas, mais quentinhas por lá. Beleza? Bom, como todo mundo sabe, o Flamengo foi derrotado aí por 1-0 nessa terça-feira de carnaval que passou no primeiro jogo, né, o jogo de ida da Recopa Sul-Americana para o Independente Del Valle. Com essa derrota, o Flamengo perdeu uma invencibilidade se a gente considerar apenas o tempo regulamentar, ou seja, a gente tira dessa equação a partida que o Flamengo foi eliminado com o Rogério Ceni, né? De 2 empates, mas perdeu nos pênaltis, foi eliminado nas oitavas de final. E também a derrota na final para o Palmeiras, mas na prorrogação. Então, sem tirar da equação essas derrotas ou eliminação fora do tempo regulamentar, o Flamengo mantinha uma invencibilidade de 31 jogos, sendo 24 vitórias e 7 empates. O Flamengo que fechou ano passado, foi tricampeão da Libertadores com uma excelente campanha, só empatando uma partida. Então quase 100%, quase vitória em todos os confrontos. E são muitos confrontos, né? Se a gente calcular aqui por alto, né, são 6 na fase de grupos, mais 7 na fase eliminatória. Então é muito jogo. E a última derrota teria sido sob o comando de Domenech, né, para o próprio Independente Del Valle por 5-0, um vexaminoso 5-0 lá na altitude, mas que depois o Flamengo até conseguiu, né, na fase de grupos, né, devolveu essa goleada aqui no Maracanã. Beleza, galera? Então, uma curiosidade que a gente trouxe aqui. Vamos falar agora um pouco sobre os reforços que o Flamengo pode ter para esse jogo da Supercopa, da Recopa Sul-Americana, tá? O primeiro deles eu vou falar é Léo Pereira e Gerson. Ambos estão sendo preparados, ainda estão em fase final aí dessa preparação para voltarem à equipe nessa partida. Não me recordo aqui ao certo há quanto tempo o Léo Pereira já está fora, mas se não me engano ele saiu ainda machucado na primeira partida do Mundial, né, contra o Al Hilal ainda. No segundo tempo ele foi substituído e desde lá não joga, né? E o Gerson ainda chegou a jogar recentemente contra o Volta Redonda, se não me engano, né, lá no Raulino de Oliveira. E tomou uma pancada que o juiz nem cartão deu, né? E o tirou, não só daquela partida, mas até agora dos gramados. E deve estar aí já em fase final para voltar a jogar pelo Flamengo. Contudo, com essa ascensão recente do Vidal, não se sabe ao certo se Vitor Pereira vai simplesmente botá-lo de volta ao time titular, sacando, abrindo mão do Vidal, que tem feito um papel importante nesse sistema de marcação do Flamengo, né? Não só taticamente, mas assim de vontade, de cumprir o que o técnico espera dele, né? De dedicação ali, de raça, que é o que a gente quer de todos os jogadores. Mas isso aí é com o Vitor Pereira, ele vai decidir na ocasião. Além desses dois, seria o retorno de Pedro, né? Que saiu agora nessa última partida, derrotados lá em Quito, com um desconforto no músculo adutor esquerdo, tá? Mas de que já teria sido avaliado, não preocupa esse desconforto aí que o Pedro sentiu. Não vai jogar contra o Botafogo, mas deve voltar para essa partida, muito provavelmente, do jogo de volta aí decisivo nessa Recopa Sul-Americana. Beleza, galera? E que mais aqui? A minha pergunta é o seguinte, com relação ao desempenho do Flamengo. Para que a gente tem que ter um elenco forte? Para ter 2 times? Para jogar um time jogar cada competição? Pode ser uma explicação. Porque para mostrar para os outros que a gente tem mais condições, tem mais jogador. Ou, só uma ideia aqui que eu estou jogando para vocês discutirem aqui nos comentários. Ou é para quando a gente precisar meter a mão no time, trocar peças, tirar quem não está bem, para botar alguém que está pedindo passagem, a gente possa fazer isso. Qual dessas 3 opções você acha que é?
É isso que eu me aborreço. Para que a gente contrata um outro técnico? Tira um técnico que acabou de ser campeão, tinha lá suas limitações, em algum momento talvez isso fosse acontecer naturalmente, não sei. Mas traz alguém que, em tese, né, uma das características que se espera, dos motivos que justificam essa troca seria porque ele conseguiria. É um técnico que consegue jogar com variações táticas, que ele pode mudar tanto durante a partida uma formação tática da equipe dele, quanto preparar uma equipe com um esquema específico para enfrentar uma equipe específica, entendeu? Um esquema próprio para enfrentar uma equipe específica, tá? Ou seja, contra o time A, a gente pode jogar nesse 4-3-3, com jogadores abertos, os atacantes que vão pelo lado de campo. Contra o time B, a gente pode deixar só uma pessoa na frente, contra-ataque, sei lá. Nesse sentido, ele teria essa condição de fazer isso. Tudo bem, talvez não tenha dado tempo nem de treinar bem um esquema tático, o básico, que dirá os acessórios. Aí a gente dá até uma aliviada. Mas para que a gente traz um técnico que também é outra característica dele? É justamente trocar peças, tirar medalhões, se for preciso, para poder adaptar o jogo que ele quer. Porque, na minha opinião, tem jogador do Flamengo que é titular absoluto, por experiência, por carreira, por qualidade técnica, por tudo que já entregou o clube, mas que no momento não está bem. E aí eu me pergunto, será que o Vitor Pereira está tendo uma pressão tão grande, e essa pressão já acontece dentro do Flamengo há tempos, que não permita, ou que ele tenha muita dificuldade para trocar alguém? É tão difícil assim? Eu acho que é. Pelo jeito é. Porque ele sofre críticas porque a equipe está jogando mal e que ele deveria mexer. E aí quando ele quer mexer e tirar alguém, principalmente se for alguém dos considerados intocáveis, ele também está sofrendo críticas. Ainda mais se isso não trouxer resultado. Então, assim, eu acredito que está tendo muita pressão também no Vitor Pereira com relação a isso. Tá? Mas isso aqui é só um xixi que eu estou fazendo. Porque para mim não faz sentido, essa aí foi uma homenagem ao Didi Mocó, para mim não faz sentido você ter um elenco numeroso, com grandes jogadores, com grandes estrelas, jogadores renomados, jogadores de qualidade, que quando você precisa mexer, você não pode fazer isso, porque a torcida reclama, porque o dirigente conselheiro ABC não quer, porque o empresário acha ruim, porque o jogador acha ruim. Cadê o profissionalismo dessas pessoas, gente? Para que o cara tem um salário de 1 milhão e tantos, quase 1 milhão, 2 milhões, às vezes em alguns casos, uma coisa assim muito distante de qualquer outra profissão, se ele não pode ser profissional, a gente não pode exigir o profissionalismo dele, quando precisa mexer, acha ruim, fica mimizado, aí vai fazer motim interno para tirar técnico A e B, ou não vai se entregar tudo que ele pode porque está chateado com uma reserva. Então a gente tem que também abrir o olho com relação a isso. Volto a dizer, disse isso no vídeo anterior. A gente tem que cobrar a diretoria? Tem, porque a diretoria talvez não contratou, deu férias demais, não planejou direito essa troca de treinador, não planejou direito uma preparação visando o Mundial, né? Vem aqui, não aparece quando precisa, tudo isso tem que cobrar. Temos que cobrar o técnico, porque apesar de ter tido pouco tempo, ele não está conseguindo evoluir, avançar, nem um pouquinho, por mais que leve tempo para ajustar tudo. Mas parece que cada jogo está piorando, em vez de melhorar. Mas também temos que cobrar os jogadores, galera. Essa é a minha opinião. Também temos que cobrar os jogadores, que são quem faz o espetáculo. São os principais ali. Porque se o técnico está fazendo a bobagem, meus jogadores vão lá e resolvem. Eles podem resolver. Né? Enfim, foi só aqui um parênteses que eu abri. Falamos aqui dos reforços que o Flamengo pode ter, né? O retorno de jogadores para a Recopa. Vamos falar agora da preparação do Flamengo. O Flamengo segue sua preparação antes de pensar na Recopa, na minha opinião. Até teria que esquecer o Campeonato Carioca, por mais que seja um clássico. Mas é um clássico contra o Botafogo. Vai ser realizado aqui em Brasília, vai ser o primeiro clássico do Flamengo nesse Campeonato Carioca, que depois pega mais 2 clássicos, como já não estivesse um momento delicado, mas enfim. E o Flamengo ainda vai treinar nessa sexta-feira, tá? O Flamengo ainda treina nessa sexta-feira no Ninho de Urubu, antes de seguir viagem para Brasília, para cá, para Brasília, né? O jogo vai ser aqui no Mané Garrincha. Com relação aos ingressos para essa partida, você já está aberto para o público geral.
Existe a possibilidade da meia entrada, aquelas previstas em lei. Existe também como a meia entrada social, que eles chamam, que é quando você doa 1 quilo de alimento e pode pagar a metade do valor do ingresso. Tá? Você pode comprar os ingressos via bilheteria digital. Não me recordo se já estão liberados dentro no própria bilheteria do estádio, tá? Mas já estão à venda os ingressos. E o planejamento inicial do Flamengo, que, né, lógico, é um planejamento. Deu errado, talvez você tenha que mudar esse planejamento, isso é normal. Era jogar essa partida com um jogo com meninos. Talvez mesclar alguns poucos reservas, né, que eles estão precisando mais de ritmo, então tem jogado menos. Por exemplo, Marinho, né, com os jogadores da base, jogadores dos juniores ali do Flamengo. E talvez nem o Vitor Pereira viria para Brasília, sequer viria para Brasília para esse jogo, pensando na preparação para o jogo da Recopa. Só que aí, com essa derrota, a pressão aumentou, já se fala em demissão do técnico, então o cenário mudou, o planejamento também mudou. Então ele deve vir para Brasília, é muito provável. Muito provavelmente ele vai mesclar o time, mas vai mesclar entre titulares e reservas. E aí deve ter um banco com garotos. Já não vai ser assim tão mistão, joga os meninos, como era antes. Tá? Esse planejamento foi alterado em razão da pressão e do insucesso da partida de ida, né? Falando ainda um pouco da venda dos ingressos do Flamengo para o jogo aqui em Brasília, tá? O Flamengo vai ficar com os setores norte e leste. Essa é uma informação complementar, só para não esquecer aqui de falar, tá? E ainda falando sobre ingressos para o jogo contra o Independente Del Valle, na volta no Maracanã, apenas o setor sul está com disponibilidade de ingressos. Então, se o pessoal que ainda estiver lá com interesse de ir na partida, é só no setor sul que vai ter ingressos, ok? Então vai estar o Maracanã lotado, o que pode transformar o Maracanã no famoso inferno, como tal qual foi contra o Atlético Mineiro, que foi um jogo da virada na temporada passada. Quem sabe agora a torcida do Flamengo, que sempre dá resposta, não transforma de novo no inferno para ser o jogo da virada dessa temporada, né? E levar esse título que é importante. A gente só não pode esquecer o seguinte, vai estar lotado, a depender de como o Flamengo estiver se apresentando, da atitude do Flamengo em campo, da motivação, da disposição, da vontade. Esse inferno pode se voltar contra o Flamengo, tá? Então a gente fica aí de olho, porque vai precisar de raça, mais do que técnica, mais do que qualquer outra coisa para ganhar essa partida. Beleza? E a química para a torcida, ela será fundamental para esse jogo de volta. Beleza, galera? Próximos compromissos do Flamengo, tá? Flamengo joga, como eu já falei, dia 25, agora sábado, contra o Botafogo, em Brasília, pela 9ª rodada do Campeonato Carioca. Terça-feira é o jogo de volta contra o Independente Del Valle, no Maracanã, valendo aí a Recopa Sul-Americana. E aí depois o Flamengo já pega na sequência mais 2 clássicos, Vasco e Fluminense, pela 10ª e 11ª rodada do Campeonato Carioca. Eu acho até que fecha a participação do Flamengo nessa fase. Não me recordo se tem outro jogo. Então é isso, galera. Vai ser uma sequência de jogos aí perigosos, né, do ponto de vista, digamos assim, de moral, de cobrança. É 880. Se o Flamengo for bem nesses 4 jogos, principalmente com o título, muda completamente o ambiente do Flamengo, a confiança. O Vitor Pereira é o melhor técnico do mundo, os jogadores são foda, aquela coisa toda. Vamos pra cima deles, Mengão, vai atropelar todo mundo esse ano, vai ganhar tudo. Se o Flamengo for mal, inclusive com a perda do título, tem que sair diretoria, demite Vitor Pereira, tem que tirar o jogador ABC, tá tudo errado, vamos invadir o CT, aquelas coisas. Então, assim, semana importante, jogos importantes, sequência de jogos importantes para o Flamengo, esses próximos compromissos, tá? E falando ainda sobre esse jogo contra o Botafogo, a Ferg, nossa queridíssima Ferg, mais uma vez, ela fica jogando aqui só o querosene, né, na crise do Flamengo. Mas enfim, ela me escalou, definiu um árbitro para essa partida contra o Botafogo que não tem tanta experiência. Nunca apitou um clássico ou um jogo assim de maior apelo. O árbitro chama-se Tarcísio Pinheiro Caetano. Gente, eu posso estar sendo injusto com o árbitro, um árbitro que pode ser promissor, jovem, que vem ascendendo, está no ápice daí seu crescimento, está no ápice talvez da carreira, não vai estar, mas assim, está crescendo na carreira e que possa fazer uma excelente partida. Mas tudo indica que vai ser um árbitro que vai ter alguma dificuldade se o jogo tiver uma confusão, muito bate-boca, pode perder o controle da partida.
Talvez pare demais o jogo, talvez ceda demais a pressão dos jogadores em campo, não sei. Eu só sei que não era um momento para a gente ter um jogo muito complicado, seja em termos de resultado ou de desempenho no momento, tá? Futebol é assim, uma partida pode mudar tudo, para pior ou para melhor. Então, que a gente possa seguir torcendo pelo melhor, seguir apoiando. Volto a dizer, já disse isso no vídeo anterior, você, torcedor do Flamengo, que está pedindo a saída do Vitor Pereira, que acha que o técnico não vai dar conta, que o Flamengo tem que demitir esse cara logo, eu respeito sua opinião. Até peço que você a deixe aqui nos comentários. Mas, no momento, ele ainda é o técnico, e por isso a gente tem que apoiar e acreditar até o final. Apitou... Volto a dizer, apitou a partida ali, começou o jogo, apoio. Apoio, apoio, apoio. Apitou, o resultado foi ruim, o resultado foi abaixo, tá ruim demais, cobrança. Entendeu? Irritação, cobrança, pode gritar, pode cobrar mais, querer trocar técnico, trocar diretoria, tudo isso é válido. Beleza? Galera, momento delicado, os vídeos acabam sendo menos descontraídos, menos leve, digamos assim, né? Mas, infelizmente, é o momento que a gente está vivendo. Vamos torcer para que isso mude. Peço aí a você que assistiu até aqui mais uma vez, que quem não é inscrito, se inscreva no canal, acione as notificações para ser sempre avisado dos próximos vídeos e que você compartilhe, comente com seus amigos, que isso é muito importante para continuar nosso trabalho. Beleza? Saudações rubro-negras, até a próxima, obrigado para vocês, valeu!